Ministério para Todos é o tema dessa pregação, e a gente começa dizendo que a palavra diácono ou diaconisa, na Bíblia Sagrada, vem de uma palavra grega chamada diáconos, que significa servo. Diácono ou diaconisa na Bíblia significa servo. Originalmente, quer dizer quem serve à mesa. Esse é o sentido original, os servidores que servem as pessoas. Tá? E há 2000 anos atrás, quando esse texto de Atos foi escrito, irmãos, era o escravo que não tinha habilidade artesanal ou manual, não era considerado um artista, era ele que servia as mesas. Tá? Era um servidor. Naquela cultura, o diácono ou diaconisa era considerado o servo mais indigno. É bom que a gente resgate esses contextos, né? Quem servia as mesas, os diáconos, eram as pessoas que não tinham as habilidades mais importantes. E eles eram considerados as pessoas menos dignas. Assim como morrer na cruz era considerado a maior das indignidades. Os dignos não morriam numa cruz. Morriam numa cruz os malfeitores mais indignos, que cometiam as piores barbaridades do ponto de vista das autoridades da época. Não esqueçamos que não é por acaso que Jesus é considerado o exemplo maior de servo. A Bíblia diz que ele foi considerado o mais indigno entre os homens. Por isso que ele foi pendurado numa cruz. Mas vamos dar uma olhada, não apenas na ideia de diácono, que nós já sabemos que é servo, e era uma função dedicada aos menos dignos, mas ao serviço que eles fazem, né? A ideia de serviço. O que um diácono fazia? Como é que a Bíblia explica isso? Se diáconos era o nome da função, diaconia era o nome da ação, do ato, do serviço. E essa palavra diaconia quer dizer ministério. Só para gravar, repita, ministério. Esse é o nome do trabalho. Tá? O nome do trabalhador, no caso do diácono, é diácono. Agora, o nome do trabalho do diácono é ministério. Ministro, hoje, é um termo bastante pomposo na nossa cultura. 2000 anos depois, é um nome, ministério, que é uma tradução para o serviço do diácono. Mas no Brasil de hoje e no mundo de hoje, é um nome que é dedicado a auxiliares do presidente da República. E a ideia é que os ministros, por exemplo, do presidente da República, eles estão servindo a uma autoridade que é maior do que eles, que tem uma responsabilidade maior diante da sociedade. Tá? No caso, o ministro, que seria o trabalho do diácono, ou ministério, deve estar à disposição de uma autoridade maior na Igreja de Cristo. Assim como o ministro auxilia o presidente da República, os diáconos, com seus ministérios, com suas ações diaconais, auxiliam diretamente, no caso, o pastorado da igreja. O exemplo disso, a gente viu no texto que nós lemos de Atos, capítulo 6. Quando a igreja cresceu, as demandas aumentaram, começou uma grande murmuração, e isso é péssimo para a igreja. Quando a gente não organiza direito a igreja, os serviços não são bem feitos, os irmãos, muitas vezes com razão, começam a reclamar. Mas se a reclamação não é bem canalizada, vira uma grande murmuração, e isso prejudica a igreja, porque Deus não gosta de murmuração. Então, foi quando o Espírito Santo iniciou o ministério diaconal. Então, os pastores da época, os apóstolos, eles organizaram no poder e na inspiração do Espírito o serviço diaconal, para que eles pudessem cuidar das demandas mais estratégicas. Então, a ideia de auxiliar alguém na Bíblia como ministro, diácono ou servo, está no livro de Êxodo. Quando surgiu o ministério diaconal em Atos 6, não foi uma criação abrupta, não tinha ainda Novo Testamento.
Só tinha de Gênesis a Malaquias, era a Bíblia da igreja primitiva. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito, ainda seria a Bíblia. Então, eles se basearam em Êxodo, capítulo 18, dos versículos 13 ao 36, onde apresenta ali os auxiliares de Moisés, o grande líder do povo de Deus. Então, o Espírito Santo inspirou os apóstolos com base nesse texto de Êxodo, tá? Quando Moisés distribuiu aos auxiliares dele as tarefas mais elementares, entendeu? As mais básicas que o povo estava precisando, e traziam apenas tarefas mais difíceis para o grande líder Moisés. E essa é a função de Atos, que está descrita em Atos 6, dos versículos 2 a 4 em diante, onde os diáconos e as diaconisas, né, vamos dizer assim, liberaram o pastor para ações espirituais mais estratégicas na comunidade, como a pregação, o ensino, o aconselhamento, a oração, a administração das grandes demandas. E o pano de fundo é esse, lá de Moisés com seus auxiliares: desembaraçar o pastor para tarefas essenciais. Tá? E a partir desse momento, quero trazer uma reflexão, feita essa parte dos diáconos que vão ser ordenados daqui a pouco, que já estudaram no curso qual é a função deles, assim como o diácono Daniel, que vai ser ordenado ao presbiterato, já estudou. Queria aproveitar essa oportunidade para fazer uma reflexão com a igreja de Vila Medeiros, dizendo que o ministério não é só para os 7 que estarão sendo ordenados, mas a Bíblia mostra que o ministério, ou seja, o serviço, o ato de servir, é para todos. Estes que vão ser ordenados foram escolhidos pelo Espírito Santo para trabalhar direto com os pastores, auxiliar direto na administração da igreja. Mas a Bíblia mostra que esse ato de servir é para todos. Todos são chamados ao serviço. Segundo os documentos ministeriais da Igreja Adventista da Promessa, que são inspirados na Bíblia, são extraídos da Bíblia, há nas igrejas nossas 2 espécies de serviços, ou de oficialidades, né, que a gente chama de oficiais da igreja: o presbítero e o diaconato. Mas a atividade de diaconia, ou de servir, não se restringe, como eu disse, a essas 2 funções. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia? Vamos ver no slide aí, Rafa. Marcos 1, versículo 13. Como a Bíblia ensina que todos servem. Nesse sentido, todos são diáconos. Nesse sentido, todos são diaconisas. Vamos ler junto esse texto? Vamos lá? Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens. E agora? Essa palavra servir é diácono, que está lá no original grego. Tá? Quem é que está servindo Jesus aí? Os anjos. Os anjos também são diáconos, nesse sentido, do ato de servir. O que vocês vão presenciar aqui são chamados específicos, especiais, que gente que vai estar trabalhando direto com os pastores. Mas a Bíblia está dizendo que o serviço no reino é geral. Todos são servidores, inclusive os anjos. Os anjos serviram ao Senhor Jesus, tá? No período da sua tentação. A palavra é diakonon, que significa prestar serviço, né? Os anjos prestam serviço. Se os anjos prestam serviço, imagina você, né? Se os anjos servem a Jesus, imagina você. Todos nós servimos a Jesus. Vamos outro texto? Marcos 8, versículo 15, por favor. Vamos ler juntos, por gentileza? Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Olha aí. Aí é a sogra de Pedro. Ela está enferma, ela está doente. Jesus de novo, assim como os anjos serviram a Jesus, nós vemos outro trecho das Escrituras, agora um ser humano, sogra do primeiro líder da igreja primitiva, humano, o apóstolo Pedro. Jesus a curou na casa dela, da febre. E qual foi o ato seguinte dessa mulher, irmãos? Serviu. O texto que está aí é diaconei, que significa foi servir.
Tá? Anjo é diácono nesse sentido. A sogra de Pedro é diaconisa nesse sentido, porque todos são ministros, todos atuam como servos, servindo a Jesus. Anjo servindo a Jesus, sogra de Pedro servindo a Jesus. Tá? A ideia é de prestar um serviço a Jesus, mesmo que como dona de casa. Anjos vêm do céu e guardam Jesus de Satanás, mas uma mulher cozinhando, trabalhando, saindo para vender, para comprar, para ser médica, advogado, o que for. Ela está servindo a Jesus. Fora de casa ou dentro de casa. Nós devemos sempre ter isso na mente, né? O serviço a Jesus é um ato de diaconia ou serviço de um diácono. Mesmo que você não seja ordenado para trabalhar próximo a pastores, mas você é uma diaconisa, você é um diácono no sentido de servir. Vamos para Lucas 8, de 1 a 3. Mais um texto que prova que todos são ministros, todos servem. Olha que texto assim esclarecedor. Vamos ler, ó. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Agora, essa parte final, que as mulheres ajudavam a sustentar com os seus bens, tem aí a palavra diaconum. A ideia é a mesma dos textos anteriores, e que também pode ser comparado lá com Mateus 27, 55, que você pode olhar na sua Bíblia. A ideia é a seguinte: a gente pode, vamos dizer assim, diaconizar, ou seja, mesmo não sendo ordenado, a gente pode exercer um serviço diaconal a Jesus com nossos bens. Nesse caso, essas mulheres, tem uma mulher riquíssima aí, essa Joana aí, ó. Essa mulher é uma mulher da alta sociedade, esposa do administrador da casa de Herodes. Assim como tinha outras mulheres do lado dela, Susana, Maria, que eram mulheres simples, entre as ricas materialmente e a menos rica materialmente, todas dispunham aquilo que tinham para servir ao Senhor Jesus. O tempo inteiro, esses exemplos, as pessoas estão servindo a Jesus. E a Bíblia diz que, nesse sentido, são diáconos, são diaconisas. Tá? Quando os pastores, hoje, colocarem as mãos, impetrarem a bênção, a autoridade espiritual sobre as novas diaconisas, diácono e o presbítero, sintam-se abençoados por Deus. Tá? Vocês podem não ter sido chamados para trabalhar bem próximo dos pastores da igreja local, mas vocês sempre estarão próximos de Jesus, fazendo o melhor com os dons e talentos que Deus deu para vocês, para que o nome de Jesus seja glorificado e a igreja possa prosperar na sua missão. Vamos para a 1 de Pedro 4, versículo 10. Olha só que texto interessante. Vamos ler? Cada um, exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aí generalizou mesmo. Esse texto é muito explícito. Ele mostra que todos, é uma ordem, é um mandamento. Está mandando, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Todos têm dons, segundo a Bíblia. E como todos têm dons, administrem os dons que já têm, que já foi lhes dado pela graça, com fidelidade, sempre confiando na graça de Deus. E aí diz o texto, em suas múltiplas formas. Quanta riqueza uma igreja de Jesus como Vila Medeiros não tem, quantos dons são derramados para cada um de seus membros, e a Bíblia está mandando, sirvam, usem esses dons em benefício do outro. Façam isso com fidelidade. A ideia de Pedro é que todos são diáconos. Na verdade, a ideia mais
fiel é essa: todos são diáconos de todos. Que a ideia é servir. Então, todos sirvam a todos. A gente existe para servir. Tá? Então, o sentido é: ponham-se a serviços uns dos outros sempre, constantemente, enquanto vocês viverem. Além de servirmos a Jesus, servimos aos irmãos. Tá? Quando servimos aos irmãos, servimos a Jesus. Quando servimos a Jesus, servimos aos irmãos. Todos somos diáconos de Jesus e todos somos diáconos dos outros. E o diácono, nunca na Bíblia o diácono domina. Nunca na Bíblia o presbítero domina. Nunca na Bíblia o pastor domina. Porque todas as vezes na Bíblia que está ensinando sobre presbítero, diácono, diaconisa, está grudado, servo, serva, servo, serva, o tempo inteiro. Entendeu? Assim como Jesus, o seu Salvador, serviu. Então, todos, você podia, por exemplo, de repente, estar perguntando: então, pastor Lima, todo mundo é diácono, diaconisa? A resposta: não. No sentido de ordenação, não. Mas no sentido de serviço, sim. Não? Há os diáconos, diaconisas específicos, que já existem aqui na igreja e que vão passar a existir a partir daqui a pouco. São pessoas separadas pelo Espírito Santo para o ministério diaconal específico, como eu disse, auxiliar diretamente ao presbítero ou ao pastor. Para todos os irmãos e irmãs, devem ter esse espírito de serviço, né? Todos, conforme o seu dom, serve a Cristo e ao próximo diretamente. É esse o sentido de serviço que a Bíblia propõe para cada salvo em Jesus Cristo. Isso porque a vida cristã é serviço a Deus e aos outros. Vamos repetir essa frase? A vida cristã é serviço a Deus e aos outros. Quando a gente serve a Jesus, a gente está imitando os anjos, que servem o tempo inteiro a Trindade. São ministradores, são ministros, são servos. Né? Ministros diante do altar e fora do altar. Servem a Deus lá em cima e servem a igreja aqui embaixo. A maior alegria dos anjos é servir. Chegam a pedir para Deus: deixa eu servir, deixa eu ajudar os homens. E o Senhor vai autorizando conforme a necessidade. Uma vez me perguntaram assim: o que eu ganho servindo aos outros, pastor? Já me fizeram essa pergunta. Sabe o que você ganha? Você não ganha dinheiro. Se alguém pensa que vai ganhar algum centavo servindo a Deus, mas está muito enganado, 100% enganado. Deus nunca dá dinheiro por causa do serviço que os seus servos prestam a Ele e ao seu próximo. Não há um versículo na Bíblia que diga que Deus vai dar dinheiro para algum irmão ou irmã que vai servir a Ele e ao próximo. Não existe esse versículo na Bíblia. Só que você ganha algo que é infinitamente mais valioso que dinheiro ou prestígio humano. Você se torna parecido com Jesus, diz a Bíblia, quando você serve. Você se aproxima de Deus. Você passa a ser um imitador, uma imitadora de Jesus. Você passa a ser transformado de glória em glória. Porque a maior manifestação da graça de Deus é quando a gente entende isso e começa a servir. Eu vou colocar na tela, a Rafaela vai me ajudar, um texto que eu quero que vocês leiam com calma, se inspirem, que prova isso que eu estou falando, que a gente não ganha dinheiro, mas a gente ganha esse presente de ficando cada vez mais parecido com Jesus. Vamos ler esse texto? João 13, de 1 a 5. Vamos ler com calma. Olha aí. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e ir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora vai prestando atenção, vamos lá. Estavam sendo servido o jantar.
E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, agora, vamos ver o que fez. Obrigado. Só quem fazia isso era servo indigno. Literalmente. Nenhum chefe de família, nenhum homem poderoso fazia isso. Os servos que eram considerados sem competência, sem habilidade alguma, eram escolhidos para pegar água e lavar os pés dos visitantes que chegavam na casa de alguém. Não tinha sapato como a gente tem hoje, tênis, então não tinha asfalto, então o pé das pessoas estava sempre empoeirado e sujo. Quando eles entravam na casa de alguém, lá vêm os indignos. Se abaixavam, traziam a bacia, lavavam os pés dos visitantes e enxugavam. E agora quem está fazendo esse ato? Quem é Jesus, irmãos? Como é que é? Segundo o Novo Testamento, ele é o maior de todos, amém? Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E, ao mesmo tempo, é o maior dos servos. Ele faz o trabalho de um servo indigno. E é nesse texto, nesse capítulo, que ele diz assim: assim como eu fiz, eu vos dei o exemplo, façam também vocês. Tá? Então, essa cerimônia que nós vamos ver já já, ela não é uma cerimônia de pompa. As 7 pessoas que serão ordenadas, não é que agora eles são superiores, eles sabem isso que eles aprenderam no curso. Eles serão ainda mais servos do que já eram, amém? Porque eles precisam imitar o Senhor Jesus. E como nós aprendemos, se Jesus serviu, nós devemos servir. O último texto para a gente ler e concluir está em Marcos 10, 45. Queria também que todos lessem, por favor. Vamos lá? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser... Glória a Deus. Jesus foi o supremo diácono. Diga essa frase. Jesus foi o supremo diácono. Ele nos deu o exemplo. Sigamos os seus passos. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. É o momento em que a gente vai fazer agora a cerimônia de ordenação ao diaconato e ao presbiterato de 7 irmãos e irmãs aqui nesse dia. Estamos muito felizes, né? É uma festa, uma oportunidade que o Senhor nos dá de dedicarmos vidas a Ele, glorificar o nome dEle. Quero fazer rapidamente um esclarecimento aqui. Não sei se vocês perceberam, a gente tem usado agora a expressão ordenação e não consagração, né? Recentemente, a igreja tem estudado sobre essa questão do diaconato, do presbiterato, e tem entendido que essas funções devem ser exercidas na igreja, não em termos de consagração, porque no Novo Testamento, todo cristão é consagrado a Deus, e como o pastor Lima pregou aqui, todos nós somos servos, todos nós estamos a serviço do Senhor, e desde que o sangue de Jesus fez efeito em nossa vida, fomos justificados, desde que recebemos o Espírito Santo sobre nós, todos nós somos ungidos e consagrados para o Senhor, né? E a igreja tem entendido, nos termos até do Novo Testamento, que o certo é eleger algumas pessoas que se destacam no serviço cristão, tanto ligado à diaconia como ao pastorado da igreja, e elegendo essas pessoas, escolhendo essas pessoas, separando, façam então a ordenação, né? Que é a oração com imposição das mãos,
capacitando essas pessoas para o serviço do Senhor. Então, por isso, nós vamos ter aqui ordenados, né, pessoas que estarão à frente do serviço ligado ao ministério pastoral. E eu quero, desde já, convidar essas pessoas para vir à frente, vou falando o nome, e vão ficar aqui do teclado, né, para cá, vou chamando essas pessoas, vão ser acompanhados pelos seus cônjuges, né, e vou convidá-los aqui. Primeiro, o irmão Fernando Alves de Oliveira. A Pati teve um problema de saúde, não pôde vir, vai ser acompanhado pela sua mãe, Mônica. Aqui do lado do teclado, assim, fica de frente para a igreja, por favor. Chamar também o irmão Isaías Marques de Oliveira, ser acompanhado pela sua esposa, a Lucilei. A gente está muito feliz com a presença da senhora aqui com a gente, viu, irmã Lucilei? Obrigado. Seu esposo é uma bênção, e a gente tem um carinho muito grande por ele aqui nessa comunidade. Quero convidar também a irmã Marcela Marques de Oliveira, Kitagawa, que é acompanhado pelo seu esposo, Roberto Kitagawa. Chamo também o Newton Quental, acompanhado pela sua esposa Elaine Renata Rodrigues Quental. Chamo também o Nivaldo Quental, acompanhado pela sua esposa Jeane de Fátima Campos Quental. A irmã Yasmin Maria Soares Ramos Melo também, ser aqui ordenada diaconisa, acompanhada pelo seu esposo, Éricles Araújo Ramos. Eu quero convidar também, que vai ser ordenado ao presbiterato, o diácono Daniel Pereira da Cruz, acompanhado pela esposa Laudinês dos Santos Souza. Graças a Deus. Nesse primeiro momento, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Essas perguntas todos vão ver. E a gente espera que vocês respondam sim para essas perguntas. Ok? Se tiver um não, aí já impede, né? Ok? Mas vamos fazer algumas perguntas. Por enquanto, o diácono Daniel ainda não responde. Ele vai ter o momento dele. Ok? E depois disso, vocês vão fazer o compromisso como diáconos e diaconisas. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta pessoal e os consagrandos aqui, ou os ordenandos, vão responder com sim. Okay? Vamos lá. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você já entregou a sua vida a Ele, tem procurado viver de maneira que o Evangelho exige que você viva. Sim. Você acredita e confessa que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é regra única, infalível de fé e prática do cristão? Sim. Você deseja de coração servir a igreja de Cristo no ministério diaconal? Promete desempenhar fielmente todos os deveres deste ministério? Sim. Promete apoiar o ministério pastoral dessa igreja, promovendo a paz, a unidade, a pureza e o progresso do corpo de Cristo? Sim. Então vamos ao compromisso solene. Eu queria que os diáconos dessem um passo à frente, né? Os diáconos e diaconisas, e vocês fizessem então a leitura desse texto, está na tela, podem fazer, em nome do Senhor Jesus. Prometo, com a ajuda de Deus, servir a igreja de Cristo na competência de minha ordenação. Amém. Ok. Então, diante desse compromisso que vocês fizeram, queria que vocês colocassem a mão no coração e fizessem esse juramento aqui, né, diante do Senhor, diante da igreja, para o exercício do serviço do Senhor. Podem ler. Minha vida ao serviço do Senhor Rei, quero exercer o ministério diaconal para a sua glória, e peço ao Senhor
bênçãos das suas mãos e preparado para toda boa obra. Amém. Glória a Deus. Louvado ao Senhor, seja o Senhor Jesus, o nome dele, por esse compromisso e juramento que vocês fizeram aqui. Podem retornar para perto dos cônjuges. Agora eu vou convidar aqui o diácono Daniel para dar um passo à frente. Ok? E ele vai fazer esse compromisso. Irmãos, a gente está muito feliz pelo que está acontecendo aqui hoje, que o diácono Daniel, ele vai ser ordenado ao presbiterato, né? E ele tem entendido, a gente tem compreendido aqui pelo ministério da igreja, que ele exercerá um ministério ligado, um trabalho ligado ao ministério de surdos, né? O ID, como nós chamamos aqui. E a gente está muito contente com esse ato, né? Algumas coisas que acontecem assim por providência de Deus, é o fato de que essa semana aconteceu o Dia do Surdo, né? Foi comemorado o Dia do Surdo, e coincidiu com essa data da gente estar consagrando ele, aqui ordenando ele ao presbiterato. Nós temos aqui uma comunidade de surdos e o Ministério de Surdos vem acompanhando aqui. Muitas pessoas vieram prestigiar hoje essa ordenação, inclusive o Sandro, né? O Sandro está aqui, né? Sandro, por favor, fica de pé. O Sandro é o primeiro presbítero surdo da Igreja Adventista da Promessa, que foi ordenado há pouco tempo, e o Daniel vai ser o segundo, né, com essa ordenação. Obrigado, Sandro, pela presença, e que Deus abençoe, então, aqui o Daniel, diácono Daniel. Mas vamos lá, vamos fazer as perguntas e o compromisso do presbiterato. Daniel, Jesus Cristo continua sendo o Senhor da sua vida? Você tem exercido até aqui o diaconato para a glória de Deus? Sim. Você acredita que a Bíblia é plenamente a palavra de Deus e única regra de fé e prática? Sim. Você aceita servir a igreja de Cristo a partir de agora como presbítero? Promete desempenhar fielmente todos os deveres dessa ordenação? Sim. Diácono, você promete que irá ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus com fidelidade e temor. Você empenha a sua palavra de que irá ministrar as ordenanças cristãs, tais como batismo, ceia, fazendo isso com reverência, zelo e amor? Sim. Você se compromete a cuidar dessa igreja e se manter fiel às doutrinas que ela defende? Promete ser um agente de paz, unidade, pureza, progresso da igreja, mesmo diante de perseguição, de oposição? Sim. Amém. Então, vamos fazer agora o compromisso solene. O Daniel vai fazer esse compromisso em Libras, né, na linguagem de sinais. Eu vou ser a voz dele nesse instante. Ok? Serei submisso à Igreja Adventista da Promessa e à sua liderança. Mas, acima de tudo, serei fiel ao Evangelho. Prometo, com a ajuda de Deus, servir a Igreja de Cristo na competência da minha ordenação. Vocês podem glorificar a Deus? Vamos louvar o Senhor. Ainda tem o juramento que ele vai fazer. Entrego, mais uma vez, a minha vida ao serviço do Rei. Quero exercer o presbiterato para a glória de Deus, honrando a Cristo e servindo a sua igreja. Peço ao meu Senhor que eu seja instrumento de bênção em suas mãos e preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Vamos glorificar o Senhor. Eu quero convidar que todos fiquem de pé nesse instante.
para a gente ministrar a oração. E eu quero convidar os cônjuges para trocar de lugar com os pastores agora, ok? E os pastores vão até aquelas pessoas que vão estar consagrando. Eu quero convidar o pastor Josué também, vai orar com o neto ali, no nome do Senhor Jesus. Os pastores vão ficar de costa para a igreja, vocês vão ficar de frente, aqueles podem se ajoelhar, e nós vamos orar por vocês nesse momento. diáconos, diaconisa, presbítero Daniel,
qualidade de ministro do Evangelho de Cristo, servindo a Ele hoje por graça e misericórdia, na condição de presidente geral da Igreja Adventista da Promessa, com muita alegria, eu lhes dou as boas-vindas e os integro ao rol de homens e mulheres separados para esse importante ministério que vocês acabam de receber agora a ordenação. Alguns pastores puseram as mãos sobre vocês, mas que a poderosa mão do Senhor Deus Todo-Poderoso continue de contínuo sobre a vida de cada um de vocês, para a glória exclusiva dele. Sejam bem-vindos.